É o seguinte, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu sou maestro. Eu sou a única pessoa também que caiu aqui na casa por amor, vocês sabem disso, né? Tem girozinho, tudo, parei ali na frente, tudo certinho. Gente, é o seguinte, essa palestra diz respeito ao som e à saúde, por quê? Porque é a minha área, a área do maestro, a área da música. A música tem um poder curativo muito grande. Rodrigo, dá uma pausinha. Eu sei, cara, é rápido. O som, a música e a criatividade como veículo de transformação pessoal. Por que a música e a criatividade juntos? Elas podem ser separadas. A gente pode tratar só da música como veículo de cura e podemos tratar só da criatividade como veículo de transformação pessoal. Então os tópicos são o som em si. Hoje nós vamos falar de um som que ele não é propriamente esse som físico que a gente aprendeu lá no ensino médio, que o som leva 340 metros por segundo até chegar ao ouvido. Não é isso que nos interessa. Nos interessam os efeitos curativos do som. A extinção da criatividade, segundo tópico, gente, está acontecendo um fenômeno muito complexo no mundo, que as pessoas estão ficando automatizadas. Né? As redes sociais estão deixando embotadas, tudo está muito repetitivo. A gente repete, replica ideias, faz uma série de coisas, mas acaba não sendo um ser humano original. E o que causa ali? O tédio contemporâneo, é evidente, né, gente? Eu vivo uma vida repetitiva, né? Há pouco aqui o Clóvis falava de uma situação bastante complexa as tendências suicidas, elas dizem respeito a uma vida vazia também. Entende? A pessoa está com o interior dela não está preenchido. E ali, as frequências do equilíbrio são frequências de som que têm uma capacidade imensa de agir diretamente no corpo físico e até nos corpos sutis, para curar um indivíduo. Eu tenho certeza que esse menino, de repente, se ele fosse submetido a determinados tratamentos dentro do som, com certeza ia ajudar muito. Talvez não resolvesse integralmente, gente, mas poderia dar uma grande contribuição. E depois, a retomada da inventividade. Por quê? Você já viu que a criança é inventiva? Você já viu que para ter... Ah, sim, parece que se materializa aqui de novo. Vocês já viram que o Clóvis gosta do termo reforma íntima, por que o Clóvis gosta do termo reforma íntima? Porque reforma íntima, ela não é uma lei da nossa casa, é uma lei do universo. É uma lei cósmica, né? Todos os órgãos do universo, do infinito, trabalham com reforma íntima, todo mundo se reforma, né? Tudo é evolutivo, né? É uma coisa muito mais abrangente. Então, a gente precisa ter essa inventividade e essa criatividade para o servir amando, né, Clóvis? O servir amando, ele precisa ser criativo. Tu não pode ser um ser autômato, simplesmente racional para amar. Tu tem que ser criativo, tem que ser inventivo também. E essa é a maior das criatividades. Pode dar sequência, Rodrigo. Vai. O mar representa nós. O mar somos nós, nosso mar interior. Vocês reflitam junto com esse mar, e vocês, nas profundezas de vocês são extremamente ricos, extremamente iluminados, vocês são puros, entende? Mas com as situações do mundo, com as situações da encarnação, com as situações de família, situações de encargos com familiares ou profissionais, a gente acaba perdendo um pouco do contato com a nossa essência. Isso talvez seja um dos motivos pelos quais a gente entra em algumas inquietudes dentro da própria casa, porque tu te desconecta contigo mesmo e acaba fazendo o quê? Tu acaba gerando um desconforto no teu próximo que nada mais é do que reflexo de ti mesmo. Entende? Então o que a gente faz? Nesse momento, a gente entra em sintonia com a essência divina que está dentro de nós. Ela não morre nunca, porque ela é eterna. Então, gente, esse relaxamento que vocês estão fazendo diz respeito não somente à sintonia com a essência de vocês, mas também com a essência da corrente da casa. Todos que estiveram aqui falaram da corrente da casa. E a corrente da casa sempre vem o que o Romeu acabou de falar, gente. Gratidão. Gratidão. Quem é que já está unido? Quem é que já está de mãos dadas? A espiritualidade já está, gente. Eles são bem mais avançados que nós.
Então eles não têm necessidade de divisões, necessidade de compartimentos, necessidade de voos solo, né, como o Cláudio gosta de falar, dentro de sala de trabalho. Eles já sabem que pertence a uma coisa muito maior, e que para funcionar bem tem que ser conectado com a essência maior da espiritualidade. Vai, Rodrigo. Um pouquinho mais. Preste atenção nesse próximo vídeo que diz respeito às nossas tempestades que a gente está passando atualmente na transição planetária rumando para a regeneração. Prestem atenção às nossas tempestades individuais, então a gente pode superar isso. A reforma íntima começa com a tradicional expressão do Messias, né? Fé e coragem. E aqui, gente, nós vamos dar início à nossa palestra, começando com o som em si. O que é o som? Vocês escutam sons, né? Aqui no mundo, o ouvido capta diversos sons, diversas coisas. Vocês vão ver de onde eles vêm primeiro. Mas primeiro nós estamos no espaço sideral. Existe som no espaço? Será que existe, gente? Não é possível. É comprovado pela ciência de que no vácuo espacial, no universo, no cosmos, esse som não se propaga. A gente não escuta. Por isso que em nosso planeta, graças à densidade do nosso ar, as ondas de som podem se propagar facilmente. Mas se o espaço é um grande vácuo, não há partículas para criar ondas sonoras. Portanto, o som não pode se propagar se estivermos flutuando pelo cosmos. No cosmos não se escuta o som. Aqui se escuta o som do nosso planeta por causa das partículas do ar. Entende? Então a gente começa a escutar o som. Mas não nos interessa hoje, gente, a questão do som. Por que a gente escuta ou não escuta ou deixa de escutar? É os efeitos que eles nos causam. É aquilo que eles nos provocam, gente. Isso é o que nos interessa. Vamos lá, Rodrigão. Até uma explosão de uma supernova, de uma
galáxia, de uma estrela, não se escuta, gente, no espaço. Uma coisa, um evento gigantesco, não se escuta, gente. Mas aqui, na Terra, sim. E o que nos interessa, na verdade, é o som da Terra, de onde a gente vive. É possível ouvir o som de uma explosão no espaço? O som não pode propagar-se no espaço, pois nesse ambiente existe um vácuo. Por não haver moléculas no ambiente, as ondas sonoras não são transmitidas. E o resultado de uma explosão no espaço, por exemplo, seria o silêncio. Mas vocês vão ver que não é bem assim. Existem instrumentos da NASA que conseguem captar o som dos planetas. Os planetas emitem ondas sonoras. Olha aí, ó. É importante esclarecer que no espaço o som não se propaga. No entanto, a NASA utiliza diversos equipamentos espaciais como sondas que captam emissões de rádio desses objetos, e então essas emissões são convertidas em ondas sonoras, das quais podem ser ouvidas por nós. Olha só, gente. O som do Sol. Dá para aumentar um pouquinho, Rodrigo? Se tiver. Não, é bastante. Tá. Os rádios telescópios captando o som dos planetas. Som de Mercúrio. Vênus faz um teclado eletrônico. Isso não é simulação, gente, é real. Sabe por quê? Olha aí, o som da Terra. A Lua, né? Tem uma vibração mística, né? Um negócio meio diferente. É diferente. Marte. Planeta vira Agora esse nosso peito, né? É diferente. Agora a sonoridade mais impositiva. Ó, os maiores planetas do sistema solar. Olha que som, parece um pouco chinês. Olha Saturno, que viagem. os anéis. Muito provavelmente são os anéis. Urano, os planetas mais distantes da Terra. Netuno fica mais longe ainda. Mas não é esses sons que nos interessam, isso são só títulos de curiosidade cósmica, né? Não temos contato aparentemente com essas sonoridades cósmicas, portanto não podemos afirmar que tipo de influência teria em nossas vidas. Está muito distante de nós, né? Mas os sons que nos interessam são os domésticos aqui, como por exemplo, sons da floresta. São bons, são ruins. E como a floresta nos faz? Na verdade são considerados sons puros, gente. São sons puros. E sons neutros. Sabe quando é que elas começam a fazer um efeito? Quando está associado à memória. O Romeu foi até as florestas amazônicas, estava lá, de repente surgiu um tigre, um perigo. É o som da floresta. Claro que é uma coisa que causa medo. Então tudo depende da associação com a memória. Diversos estudos, porém, já apontaram os benefícios do som da natureza em relação ao bem-estar humano. Em específico, uma pesquisa realizada pela University of Exeter, na Inglaterra, mostrou que seus participantes, pode ir, Rodrigo, tiveram efeitos terapêuticos positivos ao ouvir sons da natureza, como a chuva caindo ou os pássaros cantando. Essas pessoas apresentaram um aumento no potencial de se recuperar de sentimentos de estresse e fadiga mental. Para os estudiosos, esses resultados eram mais fortes quando a pessoa tinha algum tipo de memória relacionada aos sons da natureza. De novo, a memória. O som por si só é um som puro. Não é nem bom nem ruim. Associou com a memória,
a coisa começa a tomar uma outra forma. Mas não são só os sons da natureza, gente. Não é só o som da natureza que a gente convive. Os sons do cotidiano também. O que eles são? Maléficos, benéficos? O som do ônibus, o som da criança, né, na rua, o som do cachorro, sei lá, entende? Da britadeira no solo. Esses sons também associados à memória passam a ter um papel preponderante no nosso inconsciente. Se um determinado som estiver vinculado a uma determinada lembrança, agradável ou desagradável, despertará no ouvinte a emoção vinculada ao momento passado. Quantas vezes a gente escuta um som da cidade e se lembra de alguma coisa agradável ou desagradável? Então o som tem sim poder quando associado à memória. Vou fazer umas brincadeiras agora de descontração, tá? Do cotidiano, som do cotidiano. A galinha do vizinho, incomodando, uma coisa toda assim. Aquele negócio é complicado. O espírito sempre na cara, né? Clóvis perdeu o avião. Clóvis perdeu o avião. Foi no Salgado Filho, né? Teco. Exatamente. O Daniel não está aqui batendo na porta fazer cobrança. Cachorro, dependendo da situação, pode nos trazer alguma coisa. Esse aqui dá medo. Pô, tu não? Olha aí, ó. Já trocou a fralda e ele vai trocar mais uma vez. Né? Tudo depende da sensação que tem. Depende da. Coitadinha, né? O rapaz quer sair para a namorada, ele escova o dente dele, né? Para ele ter um hálito bom. Então ele guarda na memória que ele escovou bem aquele dia, até para ganhar um beijo futuramente, quem sabe, né? Aí, ó, tem um beijo. Caminhão de bombeiros. Aí tem incêndio, né? Sempre fica com aquela sensação de alguma coisa associada a uma coisa que não é muito agradável. Isso tudo que nós estamos vendo é um som ainda em memória. Cavalo, pode, isso aqui é um som. Quero ver o que você sente, se faz lembrar. Descarga é uma coisa positiva, né? Descarga sempre dá um certo alívio. Curiosamente, a gente sente, associa, né? É uma coisa curiosa. Recreio, se a professora não tem muita paciência e os alunos estão se matando, de repente ela vai gravar aquilo e nunca mais vai fazer parte do recreio. Olha, ó, isso vai ser bacana. Ó. Depende do momento. Partida do carro, se tu gosta do emprego, tu vai gostar, né? Tu vai abrir, vou pro meu emprego, eu gosto dessa partida do carro. Se tu não gosta do emprego, tem uma sensação negativa. Eu não gosto do meu trabalho. Usina, Porto Alegre, sempre muito respeitadora. Estrada movimentada, saiu com a família, foi para a praia, para a Freeway. Se estava muito engarrafado, tu vai gravar uma coisa ruim no momento. Ou não, depende. Quatro da manhã, é bravo, né? Grilo sempre faz bem, sempre. Copo d'água se está com sede. Já viu quando não está com sede, aquele ruído não. Nem boa noite, resolve. Isso é horrível. Abelha, se tu foi, né, Verônica? Uma vez, te prepara. Tu vai ouvir isso aqui, tu vai, olha, como a memória traz, o som te traz, a sensação de novo. Passarinho, né? De manhã, uma coisa muito boa. Espaço, a sogra querendo tirar satisfação de ti. É bravo. Cadê o Severo? O Severo aqui? Severo está aqui. Severo? Chamar ele, prender ele. Esse relógio, né, o tempo, os graus do tempo, né? O rio também, e depende de como tu sente. Estava lá no rio, estava acontecendo uma tragédia lá, uma coisa complicada. O telefone, quem é que está telefonando, né? Do outro lado. Agora vem uma coisa muito interessante, ele se chama a extinção da criatividade que gera o tédio contemporâneo. Essa loucurada de celular o tempo todo, vivendo no mundo particular, no mundo individual, o mundo compartimentado, causa tédio, causa depressão, sim, que já é comprovado. Mas vamos voltar a não sei quantos milênios atrás, nessas cavernas aí do homem primitivo. Isso aí se chama arte rupestre. É o nome da mais antiga representação artística da história do homem.
Os mais antigos indícios dessa arte são datados no período paleolítico superior, 40 mil anos antes de Cristo. Consistiu em pinturas e desenhos gravados em paredes e tetos das cavernas. Significa que o homem sempre foi criativo. Sempre é inerente ao ser humano ser criativo. Por isso, vamos perceber qual é a melhor das criatividades. Agora, na sequência. Olha ali, gente. As mídias sociais começam a influenciar cada vez mais profundamente, assumir o controle da autoestima e do senso de identidade. O uso excessivo de redes sociais formam cada vez mais repetidores de ideias. Sábio é aquele que cria e não o que copia. Não é verdade, gente? Não é? Esse é um dos casos mais graves que nós temos, gente, de perda da criatividade. Olha lá, ó, coloque todo o seu ódio no papel, que já coloquei no Facebook. Doutor, quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Um minutinho só que vou pesquisar no Google. A criatividade é condição natural do indivíduo, porém, quando este não tem consciência de si mesmo e da necessidade imperiosa de renovação de sua existência, passa a procurar subterfúgios externos para justificar a sua própria fuga da rota da mudança. É mais uma fuga, né, gente? Olha lá, ó. Estou fazendo uma pesquisa. Qual o seu maior medo? Ficar desempregado, ficar doente, ser assaltado? Ficar sem internet. O celular te aproxima das pessoas que estão longe, mas te distancia das que estão sentadas ao teu lado. A gente vai no restaurante, está lá toda a família, né? Ninguém está falando com ninguém, né, gente? Está todo mundo aqui, ó, grudado. Também tira completamente a criatividade e a inventividade do ser humano. Pode ter certeza. Mas as redes sociais são a única justificativa para o distanciamento do homem, seu verdadeiro propósito neste planeta, bem como de um viver enfadonho, tedioso? Claro que não. Não é só a rede social, gente. Tem outros mecanismos aí que a gente vai ver na sequência, onde o ser humano gradativamente vai perdendo essa criatividade e esse frescor de viver, fica um ser autômato. Dá uma pausinha. Olha lá que interessante a criatividade ligada ao servir amando. A tua vida fica mais com cor, a tua vida fica mais iluminada. Tu servindo, tu te doando de ti mesmo, tu tem um resultado dentro do teu ser de total preenchimento. Então, lembra-te de que o tédio é um insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza, a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Há muito trabalho por fazer além dos seus muros felizes. A gente está nos muros felizes na nossa vida excessivamente particular, nos nossos problemas pessoais, e esquecemos completamente do semelhante. Causa tédio? Causa. Interrompe a tua criatividade? Interrompe. E olha, pode colocar ali, aqui a gente. O homem nasceu, Joana de Angelis, para a autorrealização e faz parte do grupo social no qual se encontra a fim de promovê-lo crescendo com ele. Os problemas devem constituir meio de desenvolvimento, como estava falando o Romeu, em razão de serem estímulos, desafios, sem os quais o tédio, de novo, se instalaria nos painéis da atividade, desmotivando-o para a luta. Joana de Angelis. Significa que o ser humano também, uma das causas da falta de criatividade e o tédio, a depressão e não sei mais o que, e doença psicoemocional, também tem a ver com só viver a sua própria vida. Entende? Então, ele sabe das coisas. Vai um pouquinho mais, mediunamente, está aí, ó. Para. Qual o motivo de se estabelecer um paralelo entre a doação e a criatividade? O servir amando, que é criativo. Eu não posso estar na nossa casa somente porque eu tenho que estar, porque me disseram que era um karma que eu tinha que pagar. Eu tenho que usar de criatividade, de inventividade. Tem que ser um ser um pouco mais assim, perceptivo, e não simplesmente fazer uma coisa automática, porque não existe amor automático. Amor automático não existe. Eu te amo. No primeiro dia do casamento. Aí, 20, 30 anos. Eu te amo. Às vezes sai que é um babá. Só falta apertar um botão, né, gente? É meio complicado isso. Olha ali, ó. Se você se dispõe a doar de si mesmo em benefício de outrem, você inicia uma jornada de retorno à sua verdadeira essência. Existe um ditado que diz: fazer a caridade é esquecer de si mesmo. Olha que interessante. No entanto, o que ocorre é justamente o oposto, pois você passa a se perceber novamente como um ser divino, o qual você havia se esquecido.
Então você passa a ser um indivíduo menos automático e repetitivo, repleto de rotinas causticantes, pode andar, pois o entusiasmo de dar de si traz novamente ao seu espírito o verdadeiro sentido de existir. O amor e a criatividade são inseparáveis. Não tem que ser criativa lá, Verônica, lidando com o teu filho? O tempo todo. Olha aí, evolução. As ideias criativas geram mais características do cérebro no exato momento em que ocorrem. A criatividade é uma das habilidades mais marcantes da humanidade. Ideias e soluções inovadoras permitiram a nossa espécie sobreviver a ameaças de prosperar. Foi por isso que nós fomos para frente, porque nós usamos da criatividade. A gente nem estava aqui evolutivamente. Só que tem um problema, gente. A criatividade que está sendo usada atualmente, ela é inútil. Nós não estamos usando a criatividade para a reforma íntima, por exemplo, para a nossa transformação pessoal. A gente está usando para outras coisas, só para o dia a dia. Então a gente tem que voltar onde? A velha casa. Vamos nós. O retorno à velha casa, porque ela precisa de reforma, gente. Reformas. Nós precisamos fazer essa viagem de volta. E lá vamos nós, né, gente? Olha só, o ideal é sempre a casa de Beverly Hills, 2 milhões de dólares, perfeita, eu sou assim. Mas o real está aqui, gente, uma espelunga com um monte de problemas, um monte de coisa por fazer, mas eu me acho um príncipe achando que eu estou assim por cima da carne seca. E não é verdade, gente. Tem um monte de coisa para fazer. O real é isso aqui, não é verdade? Então a gente faz esse retorno à casa velha. Lá estamos nós. Lá tem que ser um trabalho. A nossa casa é direto isso, né, Cláudio? Tu volta à tua casa de novo velha para fazer um resgate. Nosso ser interno ele foi deixado para trás, necessitando de grandes reparos. É um monte de entulho, um monte de sujeira, de coisas interiores fétidas, entende? Que tu acha que é o teu normal. E não é, gente. Não é o teu normal. Quanta coisa foi deixada de lado. Até tu te surpreende, né? Porque é preciso ter significativa criatividade, de novo, para começar a realizar as reformas. Principalmente começando por aquelas peças da habitação, onde você percebe que pode fazer reparos mais imediatos. Porque há reparos, né, Cláudio, muito profundos, de milênios que tu não pode mexer num determinado momento. Então faz a tua reforma com aquilo que está ao teu alcance, aquilo que está mais perto de ti. E às vezes é muita coisa que está ao teu alcance que precisa ser reformado. Primeiro passo, o pessoal daqui das reuniões fala com muita precisão isso aqui. Admitir que a casa precisa ser reformulada e abandonar a imagem de uma habitação perfeita sem nenhuma necessidade de mudança. Sabe? Tu tem que admitir primeiro. É verdade. Eu não estou nessa casa aqui só para ficar olhando um para a cara do outro, ou então fazendo, como o Clóvis gosta de dizer, as reuniões de corredor, um social. Tu tem consciência de por que tu está aqui. Por que tu passa por provações? As provações são para isso, para fazer com que tu volte de novo à tua casa. Só que tem uma coisa, quando você começa a vasculhar o seu ser interno, vai perceber que você não é somente um amontoado de defeitos, mas se dará conta de que se deixar as dependências podres da casa sem nenhuma reforma, toda a habitação estará comprometida. Deixa uma pecinha ali para te ver, cheio de vermes, de coisas, mas não vai contaminar o resto. Que é o que acontece, aí causam as doenças, né, meu caro Romeu? Olha a criatividade errada, equivocada, essa aqui do dia a dia, essa loucurada toda. A criatividade utilizada não somente para atingir metas e destaque pessoal, uma competitividade doentia, pode gerar no indivíduo uma sensação temporária de prazer, entretanto não o capacita para as mudanças imprescindíveis do seu ser. Isso é uma criatividade totalmente equivocada. Ela é necessária? Sim, mas ela é uma parte da tua vida, ela não é a principal da tua vida. Certo, gente? Tu usa essa criatividade no dia a dia, mas ela não é um fim em si mesmo. E Joana de Ângeles fala o que pode acontecer com essa criatividade equivocada que causa tédio e depressão. Quando te percebes a um passo do tédio por uma outra razão qualquer, assume nova postura e busca uma atividade que te preencha o tempo físico e mental, com estímulos para o teu prosseguimento da tua existência útil. Nunca te considere impossibilitado de trabalhar e de agir no bem, de produzir. Por mais complexos que sejam os impedimentos que te apresentem, se insistires na ação,
descobrirás recursos valiosos para o prosseguimento jubiloso da existência corporal. O tédio, portanto, deve servir de alerta para os reais fins que objetivam a vida. Se padecermos desse flagelo, que é o tédio, é imperioso despertar enquanto é tempo, deixando de supervalorizar o que é transitório e perecível para elevar o que é imortal e eterno. Pode ter certeza que muita gente que está em depressão e com problemas emocionais atualmente vem desse tédio aí, de deixar sua casa interna, a casa velha, totalmente no meio do caminho. Daí causa depressão mesmo. Tu não veio para a Terra para isso, né, Romeu? Tu não veio para isso. Olha só. Agora as frequências do equilíbrio. Estou indo muito rápido? Está no som? Está no som? Frequências do equilíbrio. O som pode curar? Pode. Pode, gente. Pode. Tem um poder imenso sobre nós. E antes a gente vê uma coisa interessante aqui. O quadro de escalas das emoções vai da frequência mais baixa ali de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, né? E lá em cima, iluminação, paz, alegria, amor, numa cor violeta. Tem uma correlação direta com os chakras, direto. E ali, ó, olha ali, 20, 30, 75, 100, isso aí é os hertz. As emoções já podem ser medidas dentro de laboratório. Eles medem, tem instrumentos que medem as tuas emoções com frequências. E os sons interagem com essas frequências das emoções e pode transformar elas. Pode te levar de uma frequência de culpa, apatia, tristeza para uma coisa muito maior. Ele tem essa capacidade. Rodrigo, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Aí, pode deixar que mediunicamente a coisa pode deixar. Ela funciona. Isso. A China tem uma cultura de 6.000 anos de civilização. E eles já sabiam o que era um som maléfico e um som benéfico. Na antiquíssima China se costumava identificar o equilíbrio de um reino, em todos os sentidos, através da qualidade de sua música. Se a música veiculada não produzisse efeitos benéficos no povo, ela era totalmente descartada. Assim, se determinado grupo de músicos produzia algo nocivo no que diz respeito à intenção por trás da música, Confúcio, que era o conselheiro do imperador, não permitia a entrada desse tipo de informação na comunidade. Mas o que seria uma informação sonora nociva? Era aquela capaz de dividir o reino, ou seja, a comunidade perderia facilmente a cooperação mútua entre seus habitantes. Música, por exemplo, com uma carga considerável de instinto, incitação à guerra, sensualismo exacerbado, tristeza constante, melancolia permanente, trariam ao reino uma energia destrutiva que gradativamente promoveria o desequilíbrio social. Por que razão nós perdemos essa sabedoria e hoje em dia sofremos o impacto nos meios de comunicação de estilos musicais francamente destrutivos? É aquela brincadeira que a gente faz, o sujeito está em franca depressão e o musicoterapeuta toca para ele uma música chamada E Meu Mundo Caiu. Evidentemente, né, que o cara vai cair mesmo. E a China, gente, 6.000 anos, eles já filtravam. Então nem tudo que tu escuta na rádio é benéfico. E não é extremamente maléfico, além de conectar com regiões inferiores do astral também. É óbvio. Esses são os sinos ou tigelas tibetanas. Extremamente potentes para curar. Extremamente potentes. Não são usados somente em meditação. Não são usados só em meditação, são usados para alinhar os chakras. Isso é possível. É possível. Isso aqui tem, eu nem sei, deve ter 2.500 anos, acho que sim. As tigelas ou sino tibetano, os Tibetan Balls, ou Orim, são instrumentos de origem asiática, que apesar de carregarem o nome tibetano, por serem comuns no budismo, vieram de regiões do Nepal, China e Japão. As taças tibetanas são conhecidas como tal desde os tempos do Buda histórico, cidade da Gautama, 560 a 480 a.C. Tem poder sim. Eu vou mostrar para vocês que um médico americano já usa isso, agora ele já desencarnou, mas ele usou durante uns 30 anos essas taças aí para trabalhar no setor de oncologia, o qual ele estava ligado nos Estados Unidos. O nome dele é Mitchell Gaynor. Mitchell Gaynor faleceu em 2015 com 59 anos.
Ele usava direto nos seus pacientes terminais essas taças tibetanas em cima do órgão que estava doente, no pâncreas, o câncer no pulmão, o câncer no cérebro. Ele colocava em cima, ele teve resultados impressionantes, gente. Inclusive de sobrevida dessas pessoas que estavam praticamente programadas para desencarnar. Evidentemente que a gente não entra no karma da pessoa, claro que não, né? Mas ajuda. Essas terapias estão sendo usadas de uma maneira muito forte, gente. Teorias e fórmulas alternativas desenvolvidas para curar, tratar ou diminuir o sofrimento causado por doenças estão com uma frequência cada vez maior, ganhando espaço em estudos científicos e nas redes sociais. Mas uma abordagem terapêutica peculiar chamou a atenção, o Sound Healing, ou Sound Therapy, ferramenta de cura e autoconhecimento por meio do som. A prática já possui seu espaço na ciência e avançou demasiadamente, chegando a fazer parte, inclusive, dos tratamentos hospitalares, junto à medicina tradicional. Os sons ou frequências são considerados sagrados há muito tempo. Seu uso é tão antigo quanto a própria existência humana. Atualmente, trata-se de um importante objeto de estudo na medicina. Tem andares inteiros nos Estados Unidos, de hospitais, que eles já estão trabalhando direto. Eles levam os pacientes de câncer lá para cima naquele andar e vão trabalhar com essas tigelas tibetanas e outras terapias ditas alternativas, como cromoterapia e outras coisas também, a musicoterapia também, e dá efeito. Não quer dizer que a pessoa ela não vai desencarnar, entende? Mas pelo menos ela tem, de repente, uma, como é que se diz, uma qualidade de vida melhor, entende? Olha só essa bailarina aqui, gente, um Alzheimer. Algumas pessoas já viram isso. Leiam o que está lá. Agora é fantástico. O Alzheimer, né, gente? Alzheimer é uma questão neurológica grave, gravíssima. A memória, de novo, o som, ó, memória desperta no inconsciente dela. O som não é só usado atualmente também em terapias integrativas em pessoas com Alzheimer. É usada também nos autistas, gente. No autismo também. No autismo em alto grau. Eu tenho um amigo meu em que o grau, eu não sei quanto, como é que é essa história do grau, é de 1 a 5, de uma... É 3, é leve, moderado e severo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pois então, o Rogério dele era severo, era bem complicado, entende? E ele teve resultados em escolas onde a música conseguiu fazer com que ele produzisse, ou seja, ele se tornou mais comunicativo, uma série de coisas, você sabe que é possível, né? Mas ao longo de bastante tempo, não foi de uma hora para outra, né, gente? De vários anos. O próximo vídeo é a música nos hospitais. Eu disse para vocês que não estava muito centralizado no palestrante. É no vídeo, gente, para a gente interagir com o vídeo. Vamos então à música nos hospitais. Assista esse vídeo aqui. Não é muito longo.
Uma pausinha. Maestro, eu posso fazer uma Pode. pequena introdução no seu trabalho? Eu assisti essa semana uma novelinha em que num hospital, que ela quebrou a perna, uma fratura assim, exposta, né? Mas ela não podia tomar nenhum tipo de analgésico, porque ela, antigamente, ela era viciada em analgésicos, em entorpecentes. Nada ela podia tomar, nem uma aspirina. E ela tinha que fazer uma cirurgia com anestesia, e ela pediu, pelo amor de Deus, e eles não sabiam como operá-la sem, porque aquilo estava exposto, e um dos médicos atinou em colocar música. Então, durante toda a cirurgia, com músicas clássicas, eles operaram para ela aguentar a dor. E ela resistiu à dor através da música. Sensacional. Que baita ilustrado. Que baita ilustrado, é exatamente isso. Aqui, gente, obrigado, Cleber. Aqui é o seguinte. Eu selecionei 4 vídeos com 4 tipos de música. Como a Claire falou que a música estava lá ajudando a pessoa a não sentir dor, comprovando que a música também tem a capacidade de nos sensibilizar para determinada tarefa de renovação. E a primeira música é o canto gregoriano, que diz respeito ao seguinte. Posso falar para você, gente? É o seguinte. Nós viemos para casa muito por conta do quê? Da dor. E a dor estava somente com a gente. Tinha na nossa psicosfera vários seres, né, uma infinidade de seres se arrastando tanto quanto nós. E esse primeiro som, eu quero que vocês reflitam, tem uma mensagem, vocês fazem uma reflexão agora, nesse momento, porque muito provavelmente, se vocês permitem falar, muito provavelmente, nesse momento, onde se reúnem várias pessoas, alguns seres, né, estão por perto. Seres os quais nós tivemos um relacionamento desequilibrado, muitos dos quais nós prejudicamos frontalmente. Então, se a gente tem um pouco de humildade, o que a gente faz? A gente pede perdão, gente. Humildade. Olha, não foi a minha intenção. Eu era ser bastante ignorante. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu admito que fui eu que fiz. Entende? Que a gente chama de obsessores, né? Que agora está sendo mudado, né? Impulsionadores. Né? Obsessor é uma coisa que parece que eles são incomodativos, né? E não é, é diferente. Eles são cobradores e eles têm direito. Vai lá, meu caro amigo Rodrigo. Preste atenção. Vamos usar a imaginação e a criatividade para nos libertarmos das amarras do passado? Não sei se vai estar muito alto. Canto gregoriano, tem 1000 anos esse canto. Faça uma reflexão agora nesse momento, gente. Porque essa aqui é uma música para perdoar e ser perdoado. Se houver qualquer um desses seres aqui conosco, tem um pouco de humildade, de reconhecer que naquele momento nós sentimos uma consciência das nossas atitudes, que gerou às vezes grandes problemas na tua encarnação.
pensamento medieval, né? 1200, 1400 depois de Cristo. Caminhada, gente. A nossa caminhada aqui na casa, nesse planeta, refletindo um pouco sobre. Nós chegamos até aqui, gente. Depois de tantos percalços, a gente conseguiu chegar até aqui. Aceitar as propostas dos trabalhos que a espiritualidade nos oferece. Olha, você vai para tal sala, mas por que eu tenho que ir lá? Ali é o teu lugar, naquele primeiro momento. Depois tu vai entender. Prosseguir. É um caminho, né? A música parece que um caminhar lento, gradativo, mas que traz grandes resultados. Depois que a gente vai trilhando o caminho, a gente sente que o que, gente? Pode botar a mão. Música para ter certeza que a reforma a gente é possível. Música que a gente mesmo. Exatamente. Está se esgotando. Exatamente. Bem colocado. O último vídeo são o desabrochar. Depois que a reforma íntima é reconhecida, veio o desabrochar.
busca de uma resposta para o que estava acontecendo na existência dela. Então ela veio procurar um horizonte que desse um norte para ela. Entende? E quando estava fazendo esse vídeo, eu tive uma clara sensação, primeiro da Verônica, essa flor que estava desabrochando, ela desabrochou, ela se deu conta do que ela veio fazer aqui. Ela se deu conta, ela percebeu que ela, se renovando e modificando aspectos profundos e muitas vezes muito antigos, ela poderia talvez até amenizar um pouco o entorno dela e quem sabe até trazer outros frutos de mudança na vida dela. E tu veio na cabeça muito forte quando eu comecei a fazer esse vídeo. É a Verônica, é uma flor. Chegou agora, recentemente, né? A flor Verônica chegou agora. Mas ela desabrochou, ela está percebendo, ela sentiu a necessidade e percebeu engajada numa coisa que diz respeito a ela. Entende, Verônica? Desculpa te dar esse exemplo aí, porque foi muito forte. Aliás, muitas coisas, o Clóvis sabe disso, muitas coisas que a gente vai fazendo vai surgindo pessoas na cabeça quando não é a gente mesmo. Música onde a paz da alma, a paz, a reforma íntica, ela, né, Romeu, ela traz a paz. Confirma o despertar de uma nova perspectiva da existência. Tu fica em paz, começa a ficar tranquilo. Puxa, a minha casa, aquela casa velha lá, já não é mais tão suja. Então tu começa a desabrochar. E aqui também pode seguir, Rodrigo, aqui também é o jardim da nossa casa. Várias flores, de todas as cores, de todos os matizes, todos os perfumes, umas mais murchas, outras mais carmelidas. Nós todas florescendo. Aquele final de ano, quando termina, a gente faz um exame e puxa, valeu a pena, né? Consegui. Olha só.
falando no microfone, ele usou umas 10 vezes a palavra. E aqui, o próximo vídeo foi intuído de que nós precisamos, como a casa é um todo, né, da terra com o céu, por que não dizer, o mundo espiritual. Dá uma pausinha ali. Gente, vocês têm ideia, vocês se lembram do primeiro dia que vocês botaram os pés aqui? O Severo estava. Cadê o Severo? Saiu. O Severo estava falando nisso. Como é que tu não vai agradecer uma casa que te salvou do abismo? O abismo, gente. Então, e o Clóvis, o Severo, o Romeu, a Regiane, a Gabi, estavam todos falando sobre uma coisa. Nós estamos com problemas no sentido das pessoas não entenderem de que a casa precisa de todos. Quando eles falavam isso é repetido muitas vezes para puxar a turma. Esse vídeo vai mostrar que tu só pode te dar conta disso por causa da gratidão que tu tem com a casa. Então tu sabe por que tu estás aqui. E pelo amor que tu tem à casa, tu vai dar de si para casa. Tu nem precisa de muitas chamadas, porque o teu coração, puxa, eu estou aqui, que essa casa me deu simplesmente tudo. Então eu vou me empenhar. Então eu peço para vocês, o Clóvis já está com a mão na sua companheira, e não é por acaso não, vocês têm que ficar de mãos dadas, gente, porque esse vídeo, vocês precisam se entregar para esse vídeo, gente. Vocês vão se lembrar quando vocês vieram aqui, sabe? Me façam um favor, gente. É importante, gente, porque na nossa união, na nossa comunhão entre todos, pode ter certeza de que a espiritualidade não vai ter tanto trabalho, né, Romeu? Não vai ter tanto trabalho com a gente. Então, prestem bem atenção no vídeo, se sensibilizem, porque ele diz respeito a todos nós, gente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, leiam.
É isso, gente. Muito obrigado pela presença.